Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 26.2. Aquela aula de revisão dos conteúdos, onde a gente vai resgatar os principais conceitos da aula passada. Tudo bem? E falando em aula passada, nós estamos onde? Nós estamos numa jornada aí pelas leis de Newton, né? Falamos da primeira lei de Newton, a lei da inércia, falamos da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, e agora nós estamos nessa jornada a partir da segunda lei, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, ok, pessoal? E aí na aula passada nós entrando nesse conceito de princípio fundamental da dinâmica, conceituamos a ideia do que é uma grandeza fundamental, do que é uma grandeza derivada. Falamos sobre um sistema internacional de unidades. Por quê? Está na própria natureza, está na própria cultura das pessoas, enquanto nação, criar a sua forma de medir e de aferir grandezas. Por exemplo, uma nação, um país vai querer medir com um polegar, o outro com um palmo, o outro com um cúbito, né? O outro vai medir com a jarda, eu vou querer medir em milhas, em pés, em nós. Então, assim, existe uma variedade de unidades de medida, porque cada país, cada nação criou a sua forma de fazer essa medida. Agora, o problema está onde? O problema está no fato de que nenhum país, de que nenhuma nação é independente. E não sendo totalmente independente, haverá necessidade de transações econômicas, de exportação, de importação. E nesse ato de exportar e importar, haverá um choque de formas de medir, haverá um choque de sistemas de unidade. Então, para evitar esses conflitos entre medida de um país para o outro, houve a necessidade da criação de conferências, congressos, né, de metrologia, e essas conferências e congressos eles vieram de modo a conciliar e a atender essa necessidade, para que eles falassem a mesma língua, para que houvesse um sistema de unidades que atendesse a todos, que todos os países utilizassem. Aí você deve estar pensando, professor, é o que acontece hoje, todos os países utilizam um sistema só. Bom, não é bem assim, né? A maioria, olha a palavra, maioria dos países, de fato, utiliza o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como Sistema Métrico de Unidades, que é o sistema MKS. Mas aí tem 3 países que não utilizam o sistema internacional, tá? Eles têm uma certa repulsa, uma certa aversão a utilizar o sistema internacional, então eles utilizam o sistema inglês de medida, o sistema imperial de medida, tudo bem? Por quê? Por costume e por hábito, tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, olha só, unidades de força e massa. Quando eu estou falando aí de unidades fundamentais, né, do SI, eu quero dizer o seguinte, se ela é uma unidade fundamental, quer dizer que todas as outras unidades podem ser criadas a partir dela, ou seja, ela é a base, ela é a grandeza primeira, ela é a base do sistema. Então, por isso ela está no fundamento do sistema internacional. E nesse caso a gente pode citar aqui, são 7, tá? São 7 grandezas fundamentais. Mas dentro da mecânica se destacam 3, tá? São 7 grandezas fundamentais, mas dentro da mecânica se destacam 3. São elas a grandeza massa, a grandeza comprimento e a grandeza tempo. As 3 são fundamentais e as 3 são utilizadas com frequência dentro do conteúdo de mecânica. Então, olha só, massa, símbolozinho, quilograma. Distância ou comprimento, símbolozinho, metro. Tempo, qual que é o símbolo do tempo? Segundo. Aí, assim como existe a grandeza fundamental, ou seja, aquela grandeza que ela não precisa de nenhuma outra para ser definida, vai ter aquela grandeza que ela só consegue ser definida com base em outras grandezas. Então, quando isso aí acontecer, eu estou falando de unidades ou grandezas derivadas. Então, derivada, ou seja, ela advém de alguma coisa, advém de outras coisas. Então, ela é derivada.
Então, se ela é uma unidade ou grandeza derivada, né, ela advém de outras. E aí a gente pode pegar como exemplo aqui, ó, velocidade. Velocidade é uma grandeza derivada, né? Por quê? Porque ela relaciona comprimento e tempo, né? Aceleração também é uma grandeza derivada. Por que derivada? Porque ela trabalha com comprimento e tempo ao quadrado. E olha só, força. Estamos acostumados a escrever a força em Newton. Mas saiba que a unidade Newton também é uma grandeza derivada. Por que derivada? Porque um Newton ele também pode ser escrito como em função da massa, do comprimento e do tempo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então está aí a relação de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Tudo bem, pessoal? Agora olha só, eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Então, olha só, eu espero que você tenha tentado fazer as questões, né, com vontade e que tenha acertado. E agora a gente vai corrigindo passo a passo para saber se você acertou. Vamos nessa! Primeira questão, duas caixas A e B, estão apoiadas em repouso, ou seja, elas estão paradas, tá? Estão em repouso, sobre uma superfície plana, olha aqui a superfície plana, e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força F, horizontal e de intensidade constante, né? Conforme a figura. O gráfico representa a variação da intensidade da força AB, né? Ou seja, uma força transmitida de A para B, em função da massa de A, ou MA, mantendo a massa de B constante. Desprezando o atrito e a resistência do A, a aceleração do sistema quando a massa de A é 2 kg será... Então, nesse caso, pessoal, vamos lá. Essa força transmitida de A para B, que ele chama aqui de FAB, que age sobre B, é a força de contato entre A e B. Pelo princípio da ação e reação, tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentido contrário, né, de reação de FBA. Então, no caso aqui acontece, olha só, eu tenho uma representação aqui, ó. Nesse ponto aqui, né, eu vou fazer um diagrama aqui embaixo. Eu tenho a força que A exerce em B, eu vou chamar de FAB, e aí de mesmo comprimento, né, mesmo módulo, mesma direção, mas em sentido contrário, FBA, né? Aí, eu tenho FBA. Então, para a direita, FAB, para a esquerda, FBA. Então, perceba que elas têm a mesma direção, a mesma intensidade, mas sentidos contrários. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que ele escreveu aqui, ó, força de reação normal aqui para a direita e uma força de reação normal aqui para a esquerda. Então, vamos lá. Veja no gráfico fornecido que quando a massa de A é 2 kg, a força de A em B é de 30 newtons, tá? Então, olha só, onde que está essa informação no gráfico? Bem aqui, ó. Nesse pontinho aqui, eu vou dar uma olhada aqui embaixo, ó, 2. 2 o quê? É a massa de A, 2 kg. Aí equivale a quanto? 30. 30 o quê? A força de A em B, 30 newtons. Então, agora, aplicando na segunda lei de Newton, eu vou ter o seguinte. Esse bloco aqui, A, né? Esse bloco A vai ser para a direita, vamos lá, para a direita está sendo aplicada uma força F. Para a esquerda, uma força de reação N, né? Uma força FBA. Nesse caso, então, vai ser F menos a normal dele, de reação, de B, igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, força vai ser 40, menos 30, 40 por quê? Ele aplicou a força de 40. Aí 30 foi a força de reação, 30, igual a massa vezes a aceleração. Continuando. Nesse caso, 40 menos 30 vai te dar 10, tá? Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, então vamos ter que a aceleração será 10 dividido para 2. E vamos obter 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, assim, essa questão que vai te dar, cadê? Letra I. Essa questão é uma questão que exige que você pegue esse corpo A
e faça uma análise da força resultante, tá? Então, antes de qualquer cálculo, você tem que pensar assim, para a direita aplicou tanto, né? Força F aplicada. Para a esquerda foi uma força de reação normal, que eu também poderia escrever como FBA, tá? Sem problemas. Ok, pessoal? Vamos continuando. Questão 2. O cabo de guerra é uma atividade esportiva no qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representada na figura. Então, tem aqui a equipe A puxando para a esquerda e tem a equipe B puxando para a direita. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força de 780 newtons e pela equipe B com uma força horizontal de 720 newtons. Então, olha só, a equipe A está maior, né? 780 estão puxando e a outra equipe, 720. Em dado instante, a corda, então olha só, arrebenta, né? Então arrebentou a corda, quebrou. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Então assim, ele está falando o seguinte, ó. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Você vai ter que dizer o que preenche ele, vai preencher a lacuna. Então vamos ler aqui o enunciado. A força resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo de 60 newtons e aponta para... Então, nesse caso aqui, temos que achar a resposta e preencher a lacuna. A segunda afirmação, os módulos da aceleração das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento, são respectivamente, aí você tem que dizer o valor, né? Preencher aqui, supondo que cada equipe tenha massa de 300 kg. Então vamos lá, as alternativas, né? A força resultante aponta para o sentido de maior força. Nesse caso, é a força exercida pela equipe A, tá? Então, porque a equipe A é 700, vamos voltar aqui. A equipe A, 780, né? Equipe B, 720. Então, a equipe A tem maior força, ela que vai vencer. Portanto, o seu sentido é para a esquerda. No instante, imediatamente após a corda arrebentar, podemos calcular o valor da aceleração adquirida para cada equipe através do quê? Da segunda lei de Newton. Então fica assim. Força resultante em A igual a massa vezes aceleração. A equipe A, qual que é a força dela? 780. Massa, 300 kg. Aceleração, vamos descobrir. O 300 está multiplicando, passou dividindo e vamos ter, após essa divisão, quanto? 2,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a aceleração da equipe A. Da equipe B, a força aplicada pela equipe B na corda, 720. A massa, 300. 300 multiplicou, passou dividindo, né? Dividiu 720 para 300 e vamos obter o quê? 2,4 metros por segundo ao quadrado. Esse ponto aí, vamos lá, vale um comentário aqui, né? Antes que a corda arrebentasse, você analisa o sistema como um todo, né? Existe a corda, eles estão aplicando tração, força de tração, e você vai ter uma força resultante. Só que no momento que a corda arrebenta, não é mais um sistema integrado como existia. Então, cada força que cada equipe está executando é a sua própria força resultante. Por isso que, por exemplo, aqui, ó, nesse cálculo, a força que a equipe A estava aplicando, eu já considero como força resultante. A força que a equipe B estava aplicando, eu já considero como força resultante. E por isso que após o cabo arrebentar, perceba que eles apresentam valores diferentes de aceleração. Ou seja, quando a corda arrebenta, eles não vão sair iguais, eles vão sair com aceleração diferente. Por quê? Porque a força aplicada é diferente. Vamos nessa. Continuando, então, a resposta aí, letra B, a corda irá para a esquerda, né? Antes que a corda arrebente, ela vai ser direcionada para a esquerda, porque a maior força é da equipe A. E aí, continuando, as acelerações serão o quê? Respectivamente, 2,6 e 2,4 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax
e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, o fabricante de automóveis realizou testes de 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, né? E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Então, cada boneco daquele tinha um dispositivo, um sensor, e o sensor deu a ideia para eles do quanto essa velocidade mudava com o passar do tempo. Então, olha só. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Aí vem a pergunta: qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna aos motoristas? Então tá aí, ele colocou o gráfico aqui, ó, na vertical aceleração, na horizontal tempo, ok? E aí, olhando esse gráfico, vamos refletir aqui sobre ele, né? Essa primeira curva aqui é o cinto 1, né? Esse cinto 1, perceba que no intervalo aqui de 0 a 15, ele teve um pico, ó, ele deu um salto aqui, né? Ou seja, no intervalo muito pequeno, ele teve uma aceleração rápida, ele teve um pico. Será que é isso que você quer para um cinto de segurança? Aí já esse outro aqui, ó, é o maior deles. No intervalo de tempo aí, ele saiu de 0,10, foi de 0,20. Em 0,10 segundos ele teve uma redução bem rápida também, maior de todas, né? O outro foi o terceiro maior, ó, teve um pico, né? E o outro, ele também teve ainda um pico, né? Um máximo valor aqui no intervalo de tempo. Mas tem um cinto de segurança cuja curva tá uma curva assim mais suave, né? Formato de sino, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, já tem um formato de sino, ou seja, ele distribuiu o valor da aceleração de forma que não houvesse uma desaceleração brusca. Talvez esse aí seja o mais interessante para um cinto de segurança, né? Porque ele não vai ter um pico de desaceleração, já que esse é o fator que está sendo evitado. Vamos nessa, pessoal! O problema nos informa que a força exercida pelo cinto de segurança pode causar lesões graves em colisões frontais. Portanto, precisamos identificar, entre os modelos apresentados e sobre as mesmas condições, aquele que exercerá uma força de menor intensidade sobre o passageiro. Então, nesse caso, pela segunda lei de Newton, temos que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, né? Você vai ter a equação, força resultante igual massa vezes aceleração. Analisando aqui, como o experimento foi utilizado, né? Bonecos de mesma massa, então a menor força resultante sobre o passageiro ocorrerá quando a aceleração máxima também for menor. Então, observando isso, né? E o gráfico, vamos chegar à conclusão que vai ser o cinto 2, tá? O cinto 2, olha ele aqui, ó. Tá? Ele vai ter um formato de sino mais suave e ele vai te dar a menor força aplicada, porque ele tem o quê? A menor aceleração. Tudo bem, pessoal? Então essa é uma questão que não tem cálculo, é conceito, você saber a segunda lei e saber interpretar o gráfico. Tudo bem, pessoal? Então olha só, temos aí um material complementar, né? Assistir ao vídeo Como Nunca Esquecer das Leis de Newton, Matemática Genial, postado por Marcos Aba Matemática, tá? Vai ser de 16 de setembro de 2016. Um vídeo curtinho aí de 2 minutos e 43 segundos. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.